Tem momentos na vida que a gente não entende nada. Não entende por que a porta fechou, não entende por que a espera, não entende por que as coisas parecem que saíram do controle. Mas em Provérbios 20 e 24, a palavra de Deus diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então isso quer dizer que as coisas não perderam, não saíram do controle de Deus. Eu acho que o maior conflito que acontece no nosso relacionamento com Deus é tentar entender o porquê as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Quando a Bíblia diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, quer dizer que até mesmo quando as coisas que parecem ruins acontecem na nossa vida, tem um propósito. Deus tem um propósito nisso. Porque o fato de Deus dirigir a nossa vida não quer dizer que só vai ser mil maravilhas e só vai acontecer coisas boas. Só que quando os nossos passos são dirigidos pelo Senhor, quer dizer que ainda que a gente não entenda na hora, nós estamos sendo encaminhados para o propósito que Ele já determinou na nossa vida. E aí a gente fica, mas por que eu tô passando por isso? Muitas vezes, quando ciclos se encerram na nossa vida, não é porque Deus quer nos castigar, ou não quer dizer que Ele não se importa conosco, é porque Ele está nos preparando para viver o novo, uma novidade. Só que por nós mesmos, muitas vezes nós não encerramos ciclos. Nós somos apegados a situações e nem sempre essas situações trazem benefícios para a nossa vida. Nem sempre essas situações são boas para nós, mas nós ficamos acomodados em um ciclo vicioso. Muitas vezes, quando Deus fecha portas na nossa vida, Ele está nos dando livramentos de coisas ruins que iriam acontecer, ou nos preparando para coisas muito maiores. Geralmente, nós ficamos paralisados porque nós temos medo do novo. E aí é necessário que Deus feche para nos tirar da zona de conforto e nos levar para coisas melhores. E aí quando a gente para e pensa e depois olha e analisa e fala, nossa, ainda bem que Deus me tirou, ainda bem que Deus fechou, ainda bem que Ele me arrancou dessa situação. Ele prova que Ele já tinha o controle de tudo. Só que Ele não vai, nem sempre Ele vai falar pra gente, olha, estou fazendo isso. Não, Ele só vai fazer. Você vai entender depois. Quando você começar a viver o novo, você vai entender o porquê Ele te arrancou daquilo. Ele vai entender por que Ele fechou certas portas. A mesma coisa muitas vezes quando você sai de um relacionamento. As pessoas têm aquele apego emocional e não quer sair daquilo mesmo quando ele é ruim. E às vezes Deus fecha uma porta de um relacionamento ruim, um namoro que poderia se tornar um casamento frustrado. E aí na hora você sofre, você se revolta, você fala, Senhor, mas era isso que eu queria para minha vida, mas eu estava feliz porque você estava tão acostumada a receber pouco, que aquele pouco parecia muito, e aí você fica apegada naquilo, mas Senhor, e aí quando Deus te tira daquilo, Ele te trata, cura suas feridas, mostra pra você o seu verdadeiro valor, e aí quando Ele traz as coisas na sua mão, são muito melhores, e você fala, como um dia eu pude aceitar aquilo? E aí você olha para a sua vida, você olha a nova vida que Deus proporcionou para você, que é muito melhor. E aí você fala, por que um dia eu aceitei aquilo? Então foi necessário Deus te arrancar, porque quando você tá naquela situação, você não consegue ver.
você não consegue ter um discernimento de entender que aquilo não é bom, que existem coisas melhores. Nós somos pessoas apegadas em coisas, em pessoas. Só que você precisa permitir que Deus dirija a sua vida. Nem sempre você vai entender. Nem sempre vai ter só 1000 maravilhas. Mas o fato de você não entender, o fato de ter turbulências no meio do caminho, não quer dizer que Deus não esteja no negócio. Tem coisas que aos seus olhos vão parecer perdas. Que você vai olhar para a situação na hora, no momento, e você vai achar, perdi. E lá na frente você vai entender que você não perdeu nada. Deus te livrou. Deus tinha algo melhor para fazer na tua vida. Talvez se você continuasse naquilo, você nunca viveria o propósito que Deus tinha na sua vida. E Deus nos conhecendo as nossas limitações, Ele arranca a gente de lá. E muitas vezes Ele não vai falar nada. Ele vai deixar a gente passar pelo luto, por a gente sofrer. E aí depois, lá na frente, a gente vai entender, foi melhor assim. Porque o mesmo Deus que dirige é um Deus que garante. É o Deus que cura. É o Deus que cuida. Então a única coisa que você precisa é permita ser dirigida por Deus. Deixe que Ele te leve, deixe que Ele te conduza. Ele sabe o que é melhor para você, ainda que muitas vezes você não compreenda. Muitas vezes você não vai entender, porque você vai estar tão acostumada com aqueles ciclos, com aquelas rotinas, com, sabe, aquela vivência. E você vai falar, não mexe nisso, tá bom do jeito que tá. Mas Deus não tira nada sem que Ele tenha um plano melhor. Sem que Ele tenha algo melhor para fazer você viver. Então permita ser conduzida por Deus. Você tem coisas que vão acontecer que as pessoas vão olhar por fora e vão falar assim, e saiu da direção, tá fazendo por conta própria, e vão querer que você acredite nisso. Mas é Deus te tirando, é Deus te dirigindo. Muitas vezes Deus vai requerer que você faça as coisas que aos teus olhos não vai fazer sentido algum. Você vai falar, Deus, como assim? Mas é Ele. É Ele te dirigindo. Nem sempre Ele vai dar todas as explicações que você espera. Ele deseja que você confie. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus não deu para ele um mapa, só falou, sai. No meio do caminho eu te mostro. Só obedeça, permita ser guiado por Deus. Abraão permitiu ser guiado por Deus. Depois, lá na frente, quando Deus deu Isaac para Abraão, Deus falou, sacrifica agora teu filho. Abraão só obedeceu. Ele foi sem entender, não fazia sentido. Podia até não fazer sentido para ele. Poxa, demorei tanto tempo para ver a promessa ser realizada, para ter meu filho nos meus braços, e agora que eu vivi isso, Deus quer. Podia para ele não fazer sentido, mas ele obedeceu, foi. E quando chegou na hora, Deus enviou o cordeiro. Confie que ainda que você não entenda, Deus é quem está te guiando. E quando Ele requer alguma coisa de você, Ele já preparou tudo. Ele só está esperando a tua confiança. Se você confia nele ou não confia nele. Se você obedece Ele ou se você não obedece Ele. Então o que eu quero trazer para você hoje é: deixe Deus dirigir os teus passos. Deixa Deus te guiar, ainda que muitas vezes não vai fazer sentido. Você vai olhar para a situação e você vai falar, meu Deus, que isso? Não faz sentido algum. Mas é Deus te guiando. Ele tem coisa melhor para fazer na tua vida. Ele tem coisa melhor para te entregar. Ele quer que você chegue onde Ele já determinou. Ele quer que você cumpra o propósito para o qual Ele te criou.
mas permita que Ele te conduza. Se essa palavra falou com você, eu já te peço, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixa aqui nos comentários, me conduza, Senhor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e venha fazer parte dessa família. Que Deus te abençoe.